Esta conferência será gravada agora. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Só para falar que daqui uns 10 minutinhos a gente inicia, tá bom? Vamos esperar uns 5 minutos depois do horário de início para que todos os alunos tenham tempo de entrar.
Oi, gente, mais uns 2, 3 minutinhos a gente inicia, tá bom? Então, boa noite, gente. Aqui é o Leonardo, da diretoria da Ligame. Vamos começando aí a nossa aula de hoje. A professora convidada é a doutora Lenisa Raboni. Ela é graduada em Medicina pela PUC do Paraná. Ela fez residência médica em Hematologia e Hemoterapia pelo Hospital de Clínicas e também fez residência também pelo HC em transplante de medula óssea. E esse ano ela aceitou mais uma vez gentilmente o nosso convite para apresentar essa aula, que é sobre os hemocomponentes e hemoderivados. Então, passo agora a palavra para a professora e peço mais uma vez para quem puder deixar a câmera ligada para ficar uma coisa mais descontraída, todo mundo ficar confortável aqui na aula, tá bom? Por favor. Então, eu passo a palavra. Olá, todo mundo está me ouvindo? Qualquer coisa, vão falando pelo chat que eu vou acompanhando. Eu dei essa aula, uma aula parecida com essa, no ano passado, já para a Liga. Achei que foi bem produtiva, assim, tive um bom feedback, porque é um assunto que a gente não tem muito na faculdade, sabe? E é um assunto muito utilizado no nosso dia a dia, depois quando vocês forem fazer uma residência ou na prática clínica de vocês mesmos. Então, eu dou várias dicas assim para vocês usarem na prática. Questões de residência não cai muito, sabe? Não cai em prova isso daqui. Mas vocês vão precisar ter acesso a esses conteúdos aqui para vocês poderem exercer uma boa medicina. Isso em qualquer especialidade. Então, o ortopedista também precisa prescrever, né? Transfusão de sangue, o cirurgião geral precisa, o clínico precisa. Então, a gente precisa, pelo menos, ter uma noção de como fazer isso e o que a gente vai estar pedindo, para que a gente possa exercer corretamente a medicina sem prejudicar o nosso paciente, né? Então, a gente vai fazer uma aula que tem 5 perguntinhas pelo Socrative.
E se vocês puderem entrar, uma já está disponível lá, já vi que algumas pessoas responderam. E a gente vai intercalando a aula junto com o Socrative. Mas são poucas perguntas. Geralmente essa aula era presencial, né? Então a gente só ficava acompanhando a aula presencial e entrava pelo celular. Então, se tiverem alguma dificuldade, não tem problema, porque eu vou ler todas as questões, então podem só olhar, mas é interessante de participar para ter uma noção até do que vocês conhecem sobre esse assunto, né? Então, para começar, uma perguntinha já do Socrative. Deixa eu abrir ele aqui. Então, assim, todas as opções abaixo são hemocomponentes, exceto A, concentrado de hemácias, B, concentrado de plaquetas, C, crioprecipitado, D, granulócitos ou E, concentrado de fatores de coagulação. Essa é uma perguntinha, assim, mais para a gente começar introduzindo a aula no que a gente conhece sobre hemocomponentes e hemoderivados. Eu não sei se todo mundo já sabia que tem diferença entre eles, não são a mesma coisa, né? Então, isso é bem conceitual, né? Mas para vocês terem uma noção, para a gente introduzir a nossa aula. Eu vou dar um minutinho para a gente responder ali, ou pelo menos chegar até 40 respostas ali. A gente tem 48 estudantes, para daí a gente ver como é que a gente foi. Se tiverem qualquer problema, eu estou com o chat aberto, e aí vocês me mandem qualquer coisa aqui que eu corrijo, tá, gente? Ou qualquer dúvida também. No meio da aula, se quiserem mandar alguma dúvida, a gente responde na hora que está falando do assunto já, para poder não deixar passar nada. Tá certo. Então, vamos fazer com os que já responderam. Depois a gente vai ter a nota de todo mundo ali. Tivemos uma divisão aí bem importante. Pessoal em cucuco granulócito. Mas agora já tem ali a resposta, né? A resposta que concentrado de hemácias, plaquetas, crio, granulócitos são hemocomponentes. O único que não é desses daí é o concentrado de fatores de coagulação. Tá? Então vamos entender por quê. E o que é isso, né? Então, assim, os hemocomponentes, tanto os hemocomponentes como os hemoderivados, eles são descendentes provenientes da doação de sangue, né? Eles são nada mais do que o processamento do sangue doado. Eles podem ser divididos depois que você pega esse sangue que está doado, ele é doado em sangue total, tá? A gente não separa isso na veia do doador, a gente recolhe tanto plasma, quanto plaquetas, quanto todos os fatores de coagulação, hemácias, tudo numa bolsa só. E depois, essa bolsa ela sofre processos físicos, como centrifugação e congelamento, que são os hemocomponentes, ou processos físico-químicos industriais. Então, sempre que vai ter algum processo industrial, a gente chama de hemoderivados. Isso vai para a indústria e depois volta com um valor que é um tanto quanto caro assim, para a gente utilizar. Essa é a diferença entre eles. Então, numa doação de sangue, como é que acontece? Não sei se vocês todos já doaram, se não, eu recomendo que todos doem, se não tiverem nenhuma contraindicação, obviamente. Então, assim, a gente tem o sangue total, que é retirado direto do doador. A gente faz uma primeira centrifugação. Essa primeira centrifugação vai dar origem ao concentrado de hemácias que está pronto. Ele precisa ser mantido a 4 graus, então é mantido dentro da geladeira, tem uma validade de até 42 dias, dependendo do anticoagulante. E o plasma rico em plaquetas, que é plasma e plaqueta junto. Depois a gente faz uma segunda centrifugação já no mesmo dia e divide em concentrado de plaquetas e plasma fresco. A gente tem 3 formas de congelar o plasma. A gente congela ele até 8 horas e isso é chamado de plasma fresco congelado. É o que tem mais fatores de coagulação, tá?
Se a gente congelar entre 8 e 24 horas, a gente tem o plasma de 24 horas, que se chama, tem menos fatores de coagulação, muitos já se degradaram. Os fatores de coagulação são nada mais que proteínas, né? E tem um plasma que você não é congelado nas primeiras 24 horas, que não tem utilidade, tá? Então a gente não nem fala sobre ele, mas a gente descarta. Se o plasma não for congelado por algum motivo, em até 24 horas a gente tem que descartar ele. O plasma tem uma validade de 1 ano guardado, estocado, né? Guardado a menos 20 graus. E as plaquetas, elas têm validade apenas de 5 dias. Por isso que, volta e meia, não sei se vocês vão escutar quando vocês forem para um hospital, que está em falta para plaquetas, que precisa de doador para poder fazer plaquetas, porque tem uma validade muito pequena. Você praticamente não consegue estocar as plaquetas, né? Porque elas duram 5 dias e utiliza muito. É o maior componente que a gente usa, assim, hoje em dia. Do plasma, nesse 1 ano, se a gente descongelar ele e centrifugar novamente, a gente adquire o crioprecipitado, que é um concentrado maior. A gente tira o que sobra de albumina, tira anticorpos que tem no plasma, tira líquido, sobra uma tirinha que é basicamente rica em fatores de coagulação. O crio serve para fatores de coagulação, tá? O plasma já serve também para alguns casos de reposição volêmica, de hipoalbuminemia específicos, que eu vou citar mais para frente, não no geral, assim. E é do plasma congelado também. O plasma é o que mais sobra, né? Então, porque a gente consegue manter um estoque de 1 ano, então é difícil de utilizar todo esse plasma, tem indicações muito precisas, e é isso que vai para a indústria farmacêutica, então, para ser transformado nesses azuis, que estão aqui na tela, que são os hemoderivados: albumina, globulina e concentrado de fatores de coagulação. Isso volta em frasquinhos para nós, com o valor que eu falei, muito caro, que depois até a gente conversa sobre isso. Então, esse é todo o processo de doação. A doação é feita ali, né? A gente recolhe uma bolsa só de cada doador, aí é centrifugado. Dessa centrifugação da primeira, a gente separa as hemácias, né? Isso aqui é uma foto real, então, das hemácias embaixo. Em cima, o plasma rico em plaquetas amarelo. E as hemácias, então, estão prontas. Então, vamos falar sobre as hemácias por primeiro. Um concentrado de hemácias tem um volume médio de 220 a 280 ml e uma validade de 35 a 42 dias. Uma bolsa de hemácias transfundida equivale a mais ou menos um aumento de 1 ponto na hemoglobina do paciente. Então, se ele está com 5 de hemoglobina e você quer que suba para 7, mais ou menos uma bolsa, você vai precisar de 2 bolsas. Uma bolsa vai subir para 6, a segunda bolsa vai subir para 7. Antigamente se fazia assim: tá com 5, transfunde 2. Tá com 4, transfunde 3. Hoje a gente sabe que isso não é 100% para todo mundo. Tem pessoas que rendem mais e tem pessoas que rendem menos o concentrado. Então, o ideal é que se transfunda uma bolsa por vez, né? Faça uma bolsa, veja como é que fica o paciente, e aí, se precisar, faz o resto das bolsas. A gente não trabalha mais tanto com esses números. O número não significa mais a coisa mais importante do paciente. O mais importante é a estabilidade hemodinâmica, que ele esteja bem perfundido. Então, muito mais importante do que um número de hemograma, tá? Vamos para a segunda perguntinha, então, do Socrative. Vou abrir aqui para vocês. Opa, saiu. Agora, deixa eu ver aqui. Aí. Então, a segunda pergunta.
Paciente de 40 anos, internado por sangramento digestivo. Esses pacientes costumam internar em UTI. Apresentou queda da hemoglobina em 24 horas de 8,1 para 6,8, mas não apresenta instabilidade hemodinâmica. Eu esqueço que eu vou fazer essas perguntas e eu já dou as respostas antes. Vamos ver quem estava prestando atenção. Como deve ser realizada a prescrição do concentrado de hemácias? 2 concentrados de hemácias urgente, 1 concentrado de hemácia programado, 1 concentrado não urgente ou 2 concentrados de extrema urgência. A parte de urgente, programado, não urgente, de extrema urgência, a gente ainda vai conversar. Vamos ver quem tem uma mínima noção sobre isso. Vamos ver a resposta então. Já temos aqui quase todo mundo respondido. O pessoal, tinha uns que não estava prestando muita atenção ali no 2 concentrados, mas quem respondeu 1 concentrado, pelo menos ali estava atento, e entre programado e não urgente, realmente ficou uma dúvida aí, né? A resposta certa é 1 concentrado não urgente. E o que é, então, esse não urgente, né? Deixa eu... Então, assim, a gente tem 4 modalidades de transfusão, tá? A gente pode fazer uma transfusão programada, é aquela que a gente tem uma cirurgia, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia que vai ser grande, um aneurisma, que a gente é uma cirurgia eletiva, com data e hora marcada, e a gente tem no mínimo 24 horas até aquela cirurgia. Então, a programada é isso. A não urgente é aquela transfusão que pode ser feita em até 24 horas também. Ela não tem nenhuma urgência de ser feito ali nos primeiros, antes de 24 horas. Urgente, tem uma certa urgência, então a bolsa vai chegar para aquele paciente em até 3 horas. E de extrema urgência é quando o retardo da transfusão pode acarretar risco de vida do paciente. Então, se a gente não transfundir ele agora, mesmo sob todos os riscos da transfusão, o paciente pode morrer. A gente sempre assina um termo de responsabilidade quando a gente prescreve um concentrado de hemácia de extrema urgência. Então, o médico é responsável porque isso não é uma transfusão segura, mas é mais seguro transfundir uma transfusão não segura do que deixar o paciente do jeito que ele está. E por que isso é importante, essa questão do tempo? A gente vai ter que fazer umas coisas que se chamam provas pré-transfusionais. São os exames que a gente faz para todos os pacientes que vão receber uma transfusão. Ela muda se for plaquetas, plasma ou concentrado de hemácia. O mais completo é no concentrado de hemácia, tá? A gente precisa fazer a tipagem do sangue de quem vai receber, então do paciente, né? Tipagem ABO e RH no mínimo. Isso aqui é o mínimo, são esses 4 exames. Pesquisa de anticorpos anti-eritrocitários irregulares, que a gente chama de PAI, isso do paciente também. Precisamos retipar a bolsa, ela já está escrito lá que ela é A positivo, mas a gente precisa ter certeza para não correr nenhum risco. E fazer uma prova de compatibilidade, então, depois que a gente sabe que o doador é A positivo e o paciente também é A positivo, a gente ainda cruza um sangue com outro para ver se não vai ter nenhum problema durante a transfusão. Esses exames, eles duram em média 45 minutos para ser completados. É o mínimo que a gente precisa fazer, tá? Tipagens são óbvias, né? O motivo, porque a gente tem que transfundir pelo menos um sangue ABO, né? Totalmente compatível e RH. A prova de compatibilidade também é instintiva, a gente entender que um sangue tem que ser compatível com o outro. E essa pesquisa de anticorpos, por que a gente faz? Se o paciente já recebeu alguma transfusão prévia, ele pode ter formado um anticorpo
contra outros antígenos do sangue, porque a gente não tem só o antígeno A, B, AB ou O, tá? A gente tem mais de 20 antígenos que são importantes. Eles são menos importantes, mas eles são importantes quando você vai receber uma transfusão. Então, em alguns pacientes que já têm esse anticorpo cumbis direto positivo, a gente precisa ver qual que é esse anticorpo que ele tem. Porque se ele tiver um anticorpo, a gente tem que fazer uma bolsa para ele que seja fenotipada. Então, a gente vai ver esses 20 antígenos, além do ABO e do RH. Então, a gente tem o antígeno KEL, vocês já devem ter ouvido na obstetrícia, que pode fazer também aquela síndrome de hemolítica fetal. A gente tem o antígeno Duff, a gente tem Diego, a gente tem pelo menos mais 20 de importância clínica, que daí a gente precisa compatibilizar 100% essa bolsa para o teu paciente receber. E é nisso que vai empacar, que vai mudar qual é a programação que você vai fazer da tua transfusão. Então, assim, quando a gente tem uma cirurgia, o ideal é que você faça o mais seguro possível, porque você planejou aquela cirurgia, você tem que mandar, se o paciente precisar de uma bolsa, a bolsa que seja completamente compatível com ele. Então, se ele tiver um PAI positivo, um cumbis direto positivo, a gente vai procurar a melhor bolsa para aquele paciente. E na hora da cirurgia dele, se ele tiver que receber 2, 3 bolsas, já vai estar separado para ele uma bolsa 100% segura. 100% não, né? 99% segura para a transfusão dele. Quando a gente tem um paciente clínico que está internado, a gente tem que ver qual que é a urgência dele receber. Se ele está lá internado, não tem instabilidade hemodinâmica nenhuma, está super bem, só tem exame alterado, é mais seguro que a gente faça uma transfusão não urgente, sempre que possível, tá? Então, quando vocês chegarem no hospital, na residência de clínica, vocês já vão saber o que é esse não urgente, porque o que o teu R+ vai te passar? Para você sempre colocar um X no urgente. Porque isso é uma coisa que vai passando de residente para residente e ninguém sabe o que está marcando. O que quer dizer isso? O banco de sangue vai demorar ali em torno de 45 minutos para fazer, para procurar a melhor bolsa para o teu paciente. Se ele não encontrar em 45 minutos, ele vai ter tempo hábil para ir atrás de um outro banco de sangue para emprestar a bolsa, para fenotipar, para fazer o que tiver que fazer para o teu paciente receber a melhor bolsa. Se você coloca como urgente, o banco de sangue tem só 3 horas para isso. E se não der tempo, ele vai mandar a bolsa menos pior. E às vezes seu paciente não tem uma urgência de receber. Se ele tiver mesmo uma urgência, o que seria uma urgência? É um paciente, por exemplo, que ainda está sangrando e está caindo hemoglobina, você está vendo que ele não está ficando bem, não é extrema urgência, mas também não dá para aguardar um dia inteiro, sabe? Que daí ele tem que receber ali nas primeiras 3 horas mesmo. O que seria uma extrema urgência? Extrema urgência seria aquele paciente que chegaria do politraumatizado. Então, eles já chegam no hospital, já vem uma bolsa O negativo antes de coletar exame dele. Então, ele recebe a bolsa sem saber nem a tipagem sanguínea dele, porque ele recebe O negativo e seja o que Deus quiser. Se ele não receber, ele vai morrer nos próximos minutos a horas, assim. Então, isso é uma extrema urgência. A urgência é quando o paciente está querendo apresentar um certo grau de instabilidade, mas está bem ainda, não, né, tá num ambiente controlado, numa UTI, que dá para você esperar um pouquinho. E também, qualquer coisa, você pode ligar a qualquer momento para o banco de sangue e dizer, olha, eu prescrevi um não urgente, mas o paciente piorou, eu preciso da bolsa agora. Eles já vão ter tempo hábil para fazer tudo isso, e se for o caso, transfere para uma de extrema urgência, né, se for o caso. Mas espero que isso vocês nunca passem, porque a gente se responsabiliza mesmo por essa transfusão de extrema urgência. Então, pacientes que já tiveram filhos ou que já receberam transfusões podem ter esse cumbis indireto positivo e dificultar mesmo na hora da gente precisar fazer a transfusão. Aqui eu já falei de urgência e de extrema urgência, a liberação da bolsa antes de completar todas as provas transfusionais. E na extrema urgência, a gente que tem que assinar o termo de responsabilidade. Então, vamos falar um pouquinho das indicações para transfusões. Depende muito de cada paciente e da causa da anemia, tá? Em geral, uma hemoglobina menor do que 7 pode ser que vá ser necessária uma transfusão. Você precisa ficar atento. Mas a gente sempre individualiza.
Uma anemia aguda, abaixo de 7, geralmente vai precisar sim. Uma anemia crônica, por exemplo, ferropriva, por deficiência de ferro, provavelmente não vai precisar. Deficiências por carenciais, né, tanto de vitamina B12 quanto de ferro, a gente não considera com certeza valor de hemoglobina, a não ser que o paciente tenha instabilidade hemodinâmica ou esteja muito sintomático. Muito sintomático, o que eu digo, é tipo não sair do leito, tá? Porque todas as pessoas que tiverem uma anemia para baixo de 7, elas vão chegar com queixa de astenia, tá? Mas se elas chegarem assim, eu tô com muita fraqueza, faz 3 semanas e tudo mais, não consigo fazer minhas atividades habituais, e você vê que na verdade é por deficiência de ferro, a única coisa que você precisa fazer é dar ferro, que em uma semana ela já vai recuperar, sem passar pelo trauma, né, ali da transfusão, de internar, de fazer a transfusão, porque toda transfusão tem riscos. Mesmo fazendo toda aquela compatibilidade que a gente faz, ainda tem risco de fazer várias reações transfusionais, inclusive reações graves, inclusive morte faz parte de uma reação transfusional de transfusões. Então, a gente sempre tem que estar consciente de que transfundir o paciente tem que ser em último caso, tá? Não é isento, não é uma medicação isenta, né? Um procedimento isento de riscos, ele tem risco, inclusive, de morte. Então, a hemoglobina menor do que 7, dependendo da causa e do paciente. Hemorragias agudas com uma perda volêmica estimada maior que 25 a 30% da volemia total. Isso inclui o politraumatizado. Hemoglobinas entre 7 e 9 em casos específicos, por exemplo, aqueles pacientes que estão na UTI e estão com doenças pulmonares graves, idosos extremos, isso também não é justificado, assim, tipo acima de 80 anos, não é 100% deles que necessitam. Mas cardiomiopatia isquêmica já foi demonstrado que tem melhor perfusão tecidual se você manter ali a hemoglobina acima de 9, né? Então, são transfusões, assim, mais liberais que a gente fala, menos restritivas. Na unidade de terapia intensiva, essa é a tabelinha que geralmente eles usam. Então, o gatilho transfusional é aquele que você inicia a transfusão e a meta é a meta que você tem que chegar. Então, pacientes críticos que não têm sangramento, um gatilho é 7, né? Porque o paciente ele já está na UTI por algum motivo grave, né? Então, é um paciente que está ali com sepse ou com um problema assim. Então, 7 de gatilho transfusional e a meta ali em torno de 9 de hemoglobina, de 7 a 9. Para pacientes sépticos com mais de 6 horas, também o gatilho é 7 e a meta de 7 a 9. Paciente com choque séptico críticos com menos de 6 horas, que é agudo, aí o ideal é que você mantenha isso mais alto. O gatilho transfusional, assim, se já está com 8 de hemoglobina, as pessoas costumam usar 8 hoje, porque 10 é muita hemoglobina para você transfundir. Mas você transfunde um concentrado de massa para quem está com 8 ou 7 ponto alguma coisa, para manter ali em torno de 10, pelo menos, a hemoglobina dele. Isso melhora a perfusão tecidual. Pacientes críticos com doença cardíaca, o gatilho também é 7, manter entre 7 e 9, doenças crônicas, mas doenças agudas, cardíacas agudas, segue também um gatilho mais liberal. Então, uma transfusão ali, quando está com uma hemoglobina em torno de 8 a 9. Esse daqui, realmente, quando está com 9, com doença cardíaca aguda, o pessoal costuma transfundir, com uma meta de até 10 de hemoglobina. Então, sempre individualizar o paciente, sempre transfundir um concentrado de hemácia por vez, checar a hemoglobina e o hematócrito 1 a 2 horas após o término da transfusão para ver se tem necessidade de transfundir mais bolsas. Nada justifica você pegar 3 bolsas e transfundir, isso não tem porquê, tá? O ideal é você coletar exames, espera. Se o paciente estiver estável, dá para esperar até o dia seguinte, tá? Mais um casinho, então, aqui do Socrative. Paciente de 20 anos, feminina. Em exame de rotina, foi constatada anemia ferropriva, hemoglobina de 6,8, ferritina de 5, o índice de saturação de transferrina de 0,2%. A paciente refere astenia. Não tem alterações no exame físico, não tem taquicardia, nem hipotensão. Qual a conduta mais adequada?
Transfundir 1 concentrado de hemácia não urgente, iniciar reposição de ferro. Transfundir 2 concentrados de hemácia não urgente, iniciar reposição de ferro. Iniciar reposição de ferro. Ou transfundir 1 concentrado urgente e iniciar a reposição de ferro. As perguntinhas são até para fixar sobre tudo que a gente já conversou com vocês, né? Quando a gente tem que responder uma coisa, isso fica muito mais fixado, assim, né, para a gente aprender. Mesmo que tenha erros. Tem 15 pessoas que estão indecisas aí. Vamos ver com essas 40. Iniciar reposição de ferro, muito bem. Mas dá vontade de transfundir, né? Mas não precisa. Paciente estável hemodinamicamente, jovem, sem comorbidades, não tem por que transfundir. Anemia carencial não justifica transfusão, assim, nesse tipo de paciente mesmo, tá? O que eu quero dizer com isso? Se vocês estiverem de plantão e transfundirem, ninguém vai te condenar. Mas a conduta correta é só iniciar a reposição de ferro, porque essa paciente estava com uma hemoglobina menor do que 7 e estava sintomática. Então, não há necessidade de transfundir, mas se você transfundir, se você não está fazendo e depois ela te processar, você não vai ter que responder nada disso, tá? Vai dar tudo certo. Então, a dica que eu digo, concentrado de hemácias, e isso serve para todas as transfusões, sempre que possível, evitar. Sempre pergunte, será que realmente precisa? Uma indicação absoluta é, paciente com instabilidade hemodinâmica precisa transfundir. Agora, todos os outros, a gente sempre tem que repensar, será que esse paciente realmente precisa? Será que dá para fazer mais alguma coisa e evitar a transfusão? E a gente tem que seguir sempre por esse caminho. Se não tiver jeito, a gente transfunde. Vamos falar então um pouquinho dos concentrados de plaquetas. Então, as plaquetas, elas são importantes para a nossa hemostasia primária. Não sei se vocês lembram da cascata de coagulação toda. Quando a gente tem um trauma no nosso epitélio, a primeira coisa que vai lá para tamponar são as plaquetas, que estancam o sangramento e são responsáveis pela formação do tampão plaquetário, hemostasia primária. Concentrado de plaquetas a gente tem de duas formas. A gente tem os concentrados de plaquetas unitários, que são aqueles que eu mostrei para vocês, que vêm daquela doação de sangue total. E tem concentrado de plaqueta por aférese. Isso você vai no banco de sangue, propriamente dito, para você doar plaqueta. Você chega lá e fala, eu quero ser um doador de plaqueta. A doação de sangue, ela dura em torno de 15 minutos, é o máximo, o tempo máximo que você fica na máquina, e tiram 450 ml de sangue seu. Na doação de plaquetas, você fica num ambiente bem mais confortável, deitadinho numa maca, silencioso, bem assim para você ir relaxar mesmo. E eles vão recolher somente as plaquetas, eles não vão recolher hemácias nem plasma. Um pouquinho de plasma acaba vindo, né? Porque não dá para pegar só a plaqueta. Mas só um pouco de plasma é um concentrado muito rico de plaquetas. E você consegue, num concentrado, doando o sangue total, o teu concentrado vai precisar de mais 5 concentrados de plaqueta, ou seja, mais 5 doadores, para isso ser plaqueta suficiente para uma pessoa, na maioria das vezes. E quando você vai doar só plaquetas, você consegue doar para 2 a 3 pessoas de uma vez só. Então, rende muito. O HC faz isso daí, se vocês tiverem, ou o Hemobanco também, o Hemepar também. Se vocês tiverem interesse, é só falar que é ser doador de plaquetas. Só tem que ter um acesso muito bom. Eu fui doar, eles me dispensaram já, porque quase morri lá, não consegui nem receber meu sangue de volta, porque minha veia foi muito ruim. Mas não que eu tenha sentido alguma coisa, não senti nada. Quase morri porque eles queriam me matar, né? Não porque eu estava tendo algum efeito colateral da doação.
Mas daí sempre que eu falo que tá faltando plaqueta, eu falo, se quiserem, eu posso doar deles. Não, não, você não, obrigada. Tem que ter um acesso muito bom para poder recolher as plaquetas e devolver o sangue para vocês. E é bem, bem tranquilo mesmo. Bem legal. Então, a diferença, assim, concentrado de plaquetas. Cada concentradinho da doação de sangue total tem 5,5 vezes 10 a décima e 50 a 60 ml de plaqueta. A gente precisa de 4 a 6 concentrados unitários para ter uma plaqueta suficiente para um paciente. E por aférese, cada aférese tem 3 vezes 10 a 11, que é 100 a 200 ml, e isso daqui já dá para uma pessoa só. Geralmente uma pessoa consegue doar, principalmente homens que são maiores e têm bastante número de plaquetas, conseguem doar até 9 vezes 10 a 11. Então, seria uma doação, um doador para 3 pacientes. E aqui são 5, né, ou 6 doadores para um paciente, para vocês terem a ideia da diferença. Então, qual é a indicação? Também é plaquetopenia, mas é dependente da causa também. Plaquetopenia por falência medular, então o que são as falências medulares? São as anemias aplásticas, são as leucemias, são os linfomas, as quimioterapias. Então, o paciente que tem assim um quadro que obviamente você vai ter uma plaquetopenia, plaquetas menores do que 10 mil você transfunde normalmente, e plaquetas menores do que 20 mil se o paciente estiver grave, séptico, com febre ou sangramentos. Se o paciente estiver na UTI, com CIVD ou sepse, que daí vai ser mais a rotina de vocês, para quem for fazer intensiva, se plaquetas estiverem menor que 20 mil, ele entra ali no critério de 20 mil, com presença de febre ou de sangramentos. Também é utilizado para profilaxia de sangramento antes de procedimentos cirúrgicos. E o mais importante, se for uma PTI, uma purpura-trombocitopênica idiopática, não transfundir, porque não adianta, tá? Ela não é efetiva, essa transfusão, porque você tem um monte de anticorpo destruindo plaquetas, as suas próprias plaquetas. Na hora que você injeta plaquetas, mesmo que o paciente tenha 1000 plaquetas, por isso que eu falo que o valor não é o mais importante, tem que sempre avaliar a causa. Porque se ele tiver 1000 plaquetas e for uma PTI, você vai colocar plaquetas, daqui a uma hora ele vai continuar tendo 1000 plaquetas. Então, essa transfusão só trouxe os riscos, mas não trouxe nenhum benefício para ele. Mais uma perguntinha aqui, então. Vai ser nossa quarta, depois só temos mais uma. Paciente com colicistite aguda será submetido a colicistectomia, por vídeo. Apresenta no momento 70 mil plaquetas, devido a um quadro infeccioso. Quantas plaquetas transfundir? O que fazer em relação às plaquetas? Precisamos transfundir? Isso é uma pergunta para quem vai fazer cirurgia geral. Transfundimos um concentrado de plaquetas unitário, um pool de plaquetas, 3 unidades de plaquetas por aférese, ou não tem necessidade de transfusional de plaquetas? Quem viu essa aula no passado tem algumas perguntas que estão iguais. E eu posso que alguns vão errar de novo, porque acontece. Chegamos nos 40 pelo menos. Vamos ver. Muito bem, maioria não tem necessidade de transfusional de plaquetas. Vamos discutir aqui o que são cada uma dessas alternativas, que eu acho que isso é importante, até para vocês saberem essa nomenclatura. Então, a resposta correta é não tem necessidade de transfusional, tá? Mas um concentrado de plaquetas unitário é aquele que a doação é de sangue total. Então, lembrando, a gente tem que sempre juntar pelo menos 4 a 6 para dar uma transfusão efetiva.
O pool já é o nome desses 4 a 6. Então, quando vocês forem prescrever, se vocês colocarem um pool de plaquetas, se vocês não querem contar, colocam um pool de plaquetas e colocam o peso do paciente, vocês já vão estar fazendo certo na prescrição de vocês. Não é o ideal, mas eu estou na correria do plantão, não lembro da conta, preciso transfundir, coloca o pool pelo menos. E a aférese, unidades de aférese, lembrando que sempre é uma plaqueta aférese por transfusão, né? Como que a gente transfunde pré-procedimentos? Então, tem alguns procedimentos que realmente precisam transfundir. Isso varia de acordo com o procedimento e de acordo com o nível da plaqueta. Então, punção lombar, por exemplo, pacientes pediátricos, se tiverem com menos de 20 mil plaquetas, e pacientes adultos acima de 30 mil plaquetas, precisa transfundir plaquetas, né? Biópsia de aspirado de medula óssea, acima de 20 pelo menos. Endoscopia digestiva, sem biópsia. Você, com uma plaqueta de 50 mil, você já pode fazer tranquilamente. Se for fazer biópsia, de 40 mil ali, né, já pode fazer tranquilamente. Se for fazer biópsia, tem que estar acima de 50 mil. Biópsia hepática, acima de 50 mil. Broncoscopia, mesma questão da endoscopia. E cirurgias de médio e grande porte, que seria o caso da nossa colecistectomia, acima de 50 mil. As únicas, basicamente, cirurgias acima de 50 mil estão liberadas para ser feitas, não precisa transfundir nada. Exceto cirurgias oftalmológicas e neurológicas, que aí o valor sobe para 100 mil. E essas precisa esperar mesmo, precisa transfundir antes. Às vezes a neurocirurgia esquece de olhar isso, e aí precisa transfundir um paciente, tipo, agora, o paciente tem lá 70 mil plaquetas, vai fazer uma neurocirurgia amanhã, aí eles chamam o plantão da clínica e perguntam, o que a gente faz? Tipo, vamos começar a transfundir já, então, porque, né, não sei se amanhã ele vai estar superior a 100 mil, mas o ideal é que se transfundam o quanto antes, né, se programe para isso, ainda mais em cirurgias eletivas. Se for uma cirurgia de emergência, você vai saber do risco, mas você vai transfundir no ato operatório, vai transfundir no pós-operatório, vai dar um jeito de tentar fazer a tua parte também para que ele fique superior a 100 mil, pelo menos ali nas próximas 48 horas da cirurgia. Então, como transfundir? Um pool de plaquetas é aproximadamente 6 a 8 unidades, e o certo seria você transfundir uma unidade de plaqueta a cada 10 quilos. Essa é a dose que vocês têm que colocar. Um paciente de 70 quilos vai transfundir 7 unidades. Ou uma plaqueta Féris, tá? Plasma fresco congelado. Então, agora chegamos na cascata de coagulação, que agora não tem mais via extrínseca e via intrínseca, meio que eles fizeram um negócio, né, juntando tudo, porque realmente isso não acontece no nosso corpo, essa divisão de via intrínseca e extrínseca totalmente para ser didático. Eu acho que eles perceberam que não era didático e excluíram isso. E realmente tudo é dependente, todos os fatores de coagulação. Não vamos nos ater muito nisso. A gente precisa ter todos os nossos fatores de coagulação em quantidades normais para a gente ter um trombo ou uma coagulação ali a partir dos polímeros de fibrina que vão formar, né? Não precisa decorar isso, gente. Não cai em provas. Graças a Deus, né? Então, o plasma, ele é basicamente água, proteínas, albumina, globulinas. Globulinas são anticorpos, tá? Fatores de coagulação e outras. Carboidratos e lipídios. Então, a gente tem o plasma fresco congelado, o plasma isento de crio precipitado e o plasma fresco congelado de 24 horas. O plasma fresco congelado é o que vocês vão usar mais. Os outros não precisamos comentar, porque só quem for hematologista vai usar. Só o plasma fresco congelado, qualquer especialidade usa. Então, olha, eles têm... O que eles têm de fatores de coagulação? Fibrinogênio, fator 2, fator 5, fator 7, 8, 9, 10, 11, 13, fator de von Willebrand, proteína C, proteína S, fibronectina e antitrombina 3. Então, eles são ricos em fatores de coagulação. A gente vai usar para quem tem deficiência, basicamente para quem tem alguma deficiência de fator de coagulação, né? E como é que a gente sabe se esse paciente tem deficiência de fator de coagulação? Pelo coagulograma. Então, o tempo de atividade de protrombina, que é o TAP, ou o tempo de tromboplastina parcial ativado, que é o TTPA, tá?
Se eles estiverem com isso prolongado acima de 2, o RNI deles, a gente sabe que o sangramento está sendo causado por deficiência de múltiplos fatores de coagulação. Então, pacientes com hepatopatias ou com CIVD são esses pacientes que têm déficit de fatores de coagulação. Também existe os pacientes que tomam varfarina, ou basicamente varfarina. Os outros anticoagulantes, eles não funcionam com plasma fresco, tá? Não revertem. Mas a varfarina, o que a varfarina faz? Ela consome lá, ela diminui os fatores de coagulação dependentes de vitamina K. 2, 7, 9 e 10. Então, o paciente que toma varfarina, ele não tem praticamente fator 2, nem 7, nem 9, nem 10. Se você faz plasma, ele é rico nesses fatores. Então, ele reverte completamente a varfarina. E o paciente para de sangrar por esse motivo, né? Sangramentos ou profilaxia causados por deficiências isoladas de fatores de coagulação. Por exemplo, pacientes com hemofilias, né? Eles não têm, por exemplo, o fator 8 ou o fator 9. Então, nesse caso, poderia ser utilizado. Ou não se usa mais, tá? Plasma fresco para esses pacientes, porque agora tem aqueles fatores industrializados, que são os hemoderivados. Mas antigamente, se tratava só com plasma fresco congelado. Se for um paciente que não tem diagnóstico ainda, a gente tem que fazer o plasma fresco congelado, ou se for num lugar que não tem acesso a esses fatores, daí a gente precisa fazer o plasma. E PTT, púrpura trombocitopênica trombótica. Lembrando que também é proibido transfundir plaquetas para essa doença, porque apesar dela ter plaquetopenia, ela faz trombose, né, na maioria dos casos, e a gente usa o plasma para reverter ela, porque o plasma é rico em fator de von Willebrand, que é o que tá abaixo nessa doença. Então, a gente faz uma coisa chamada plasmaférese, que é um procedimento que a gente troca o plasma do paciente, troca toda a volemia inteira. Então, a gente faz isso diariamente, tira toda a volemia, que depende muito do peso e da hemoglobina do paciente, mas em média é em torno de 3.000 ml, tá? Então, 3 litros. A gente tira 3 litros de plasma e a gente repõe 3 litros de plasma de doadores por dia nessa paciente ou nesse paciente, até que ele recupere o número de plaquetas, até que a gente consiga clarear esses anticorpos que estão fazendo a deficiência de von Willebrand, né? Que são aqueles anticorpos que quebram a ADAMS13. Não sei se já tiveram hematologia. Se não tiveram, um dia vocês vão ter, daí a gente explica isso. Ou a gente fala disso numa aula, que é um assunto meio grande. Mas também é usado nesses procedimentos de plasmaférese, então, que também tem outras indicações, doenças reumatológicas, doenças hematológicas, onde se faz a troca do plasma por uma máquina. Contraindicações, como expansor volêmico em pacientes com hipovolemia aguda, a gente já sabe disso, paciente politraumatizado, por exemplo, ninguém transfunde plasma. A gente faz soro, né? Soro, Ringer lactato. Em pacientes com sangramentos, mas que não têm coagulopatias, isso é muito coisa de cirurgião, tá? O que eles fazem? O paciente eles fazem uma cirurgia, o paciente fica com algum vasinho aberto e na cavidade lá abdominal fica uma poça de sangue. Eles querem transfundir plasma e plaqueta e hemácia. Mas não tem deficiência de coagulação ainda, não tem plaquetopenia, o paciente está com 200.000 plaquetas, ainda não tem queda de hemoglobina. Então, daí não tem indicação de fazer transfusão, isso não vai resolver. Você precisa encontrar o vaso e clampear. Também não serve para correção de testes anormais de coagulação sem sinais de sangramento. Eu recebi essa semana no consultório uma paciente que tinha 2 de RNI, então um TAP de 2. Ela nunca teve nenhum sangramento, ela só precisa fazer uma cirurgia e ela descobriu que ela tinha essa alteração por causa disso. Eu não preciso corrigir isso com plasma, sabe? Preciso investigar por que ela tem isso. E no caso dela, a gente fez reposição de vitamina K sem investigar mesmo, que é a primeira indicação, é você repor vitamina K. E ela já recuperou normalmente, foi fazer a cirurgia dela tranquilo. Nossa última perguntinha, então. Estamos chegando ao fim da aula já. Paciente de 40 anos, 70 quilos, com trombose em membro inferior direito há 2 meses. Recentemente em uso de Marevan. É encaminhado à emergência devido a quadro de hemorragia digestiva.
Apresenta-se hipotenso com necessidade de droga vasoativa e mantendo hematêmese intensa. RNI, que é o TAP, né? Incoagulável. Qual a dose de plasma fresco congelado recomendada para esse paciente? 700 a 1.400 ml, uma unidade, 7 a 8 unidades ou 70 unidades? Vamos ver quem sabe dose de plasma. Quem acertar essa sim, nossa, tá muito bem, viu? Se você acertou e errou todas as outras, já tá valendo. Esperar pelo menos nossos 40, que a gente já tem a maioria. Sete a 8 unidades. Alguns ali, poucos, acertaram de 700 a 1.400 ml. Então, vamos ver como é que a gente prescreve o plasma. Resposta correta, então, 700 a 1.400 ml. Posologia de plasma. Aí é por ml por quilo, tá? 10 a 20 ml por quilo. A gente usa 10. Então, 70 quilos, 700 ml de plasma. Isso já aumenta de 20 a 30% os níveis do fator de coagulação. Lembrando, cada bolsa tem em torno de 180 a 250 ml, então isso vocês não precisam decorar, vocês não precisam transfundir por bolsa, tá? Vocês podem colocar 700 ml e o banco de sangue calcula automaticamente lá quantas bolsas vai precisar. É um volume grande, então um paciente, às vezes, ele já tem alguma cardiopatia, já está muito encharcado, você tem que sempre pensar, vai valer a pena essa transfusão mesmo, porque é um volume grande ali, 700 ml não é para qualquer um, né? Paciente dialítico, com insuficiência cardíaca, com edema agudo de pulmão, vai ficar meio complicado. Crio precipitado, o que é o crio, então? É aquele descongelamento do plasma e concentração de alguns fatores de coagulação. Então, basicamente, ele tem só fibrinogênio, fator 8, fator de von Willebrand e fator 13. Cada bolsa tem 10 a 15 ml. A indicação dele, basicamente, é alterações do fibrinogênio, tá? Então, quando o paciente tem só uma alteração de coagulação, é só fibrinogênio baixo, sepse faz isso, CIVD faz isso, aí a gente pode usar o crio precipitado. Se a gente tem mais de um fator de coagulação deficiente, aí não adianta usar o crio, a não ser que seja o fator 13, mas a gente não vai ter como saber disso. Também serve para aqueles pacientes que têm deficiências do fator de von Willebrand, mas ainda também não tem esse diagnóstico certinho, porque para os que têm, a gente tem fator recombinante também, que é a produção industrial, e aí é isento de qualquer risco, né? Todas essas transfusões que são feitas diretamente do doador, todos os hemocomponentes, eles têm mais risco de transfusão de vírus, né? Ou HIV mesmo, hepatites, então, mais risco inerentes à transfusão. Os procedimentos industrializados têm bem menos risco, praticamente zero. Não deve ser utilizado, então, o CRIO em outras deficiências de outros fatores de coagulação, que não vai adiantar, ele não tem outros fatores. A posologia é de uma unidade a cada 10 quilos, então vai ser mais ou menos a posologia das plaquetas, e isso vai equivaler a um incremento de aproximadamente 100 mg por decilitro de fibrinogênio. Qualquer fibrinogênio abaixo de 100, a gente tem indicação de transfundir. Às vezes abaixo de 150, dependendo da doença. Então, isso já vai subir para pelo menos ali 200. A gente tem que ter essa noção que se ela tiver 10 de fibrinogênio, talvez você precise
fazer 1,5 unidades a cada 10 quilos ou repetir de 8 em 8 horas, às vezes até de 12 em 12. E ainda, só para vocês saberem o que é o granulócito, que muitos colocaram lá como não sendo um hemocomponente, ele é assim, ó. Existem alguns pacientes principalmente com neutropenia, que são os pacientes pós-transplante de medula óssea ou que estão em quimioterapia para doenças hematológicas, principalmente, não para doenças oncológicas tanto, mas para doenças hematológicas que vão ter um período que a gente chama de neutropenia grave, tá? Neutropenia grave é sempre com menos de 500 neutrófilos. Esses pacientes, como eles ficam muito internados, eles têm risco de fazer uma sepse, né, nesse meio tempo. Então, eles pegam uma infecção grave e eles não têm defesa nenhuma. A gente tem como doar para eles as nossas defesas, basicamente, os nossos granulócitos, nossos neutrófilos, nossos polimorfos nucleares. Essa máquina é a máquina de aférese de plaquetas que eu falei para vocês. Então, isso aqui é uma plaqueta, tá? O granulócito ele não é dessa cor. Mas é a mesma máquina que a gente utiliza, só que a gente faz daí a coleta só de granulócito. Do mesmo jeito, o teu sangue do doador, né, passa por dentro dessa máquina e aí é devolvido todo o teu sangue, ele só junta alguns polimorfos nucleares para uma bolsa. Essa bolsa ela tem que ser transfundida em até 8 horas para o paciente, porque os neutrófilos têm uma meia-vida de 8 horas, eles morrem depois. Então imaginem como é que é essa transfusão. Você está dando para alguém que não tem defesa nenhuma e está com uma infecção grave, um monte de células de defesa. Essa é a transfusão mais difícil, mais rica em reação transfusional, porque o paciente ele vai fazer toda a síndrome febril que a gente faz, né, normalmente quando a gente tem alguma infecção, de uma vez só. Então isso libera a citocina, esse neutrófilo já está ativado, libera a citocina, o paciente faz febre, faz tremor, pode fazer até condensação pulmonar só pela transfusão, que é trale, né, que a gente chama. Então, é uma transfusão bem difícil, só para casos muito, muito específicos. Qualquer um pode ser doador, sabe, disso, doador voluntário. Você vai tomar uma injeção e um remédio para poder estimular e tirar da tua medula esses granulócitos. E aí você vai ficar em torno de 2 horas nessa máquina para essa coleta. Basicamente não tem nenhum risco, assim. E você vai estar salvando uma vida também. Quem quiser ser candidato a doar, também dá para ir lá no HC. Então, a indicação é específica. Pacientes neutropênicos graves, que têm infecções que corram risco de vida. Não é uma infecção urinária, não é uma pneumonia, é tipo uma infecção grave, é paciente em UTI. Paciente que nos próximos dias eles vão recuperar esses neutropênicos, mas eles não conseguem esperar essa uma semana que eles têm de vida, assim, não é suficiente para eles passarem pela infecção sem ter nada de células de defesa. Muitas vezes a gente consegue salvar esses pacientes, né, assim, só fazendo antibiótico, mas a gente sabe que também as ações dos antibióticos também dependem de neutrófilos muitas vezes, então, às vezes, para alguns pacientes não é suficiente. Então, o paciente tem que estar assim, tem que estar em droga vasoativa, tem que estar numa UTI, tem que estar se agravando, mas tem que ter uma perspectiva de recuperação própria de neutrófilos pelo menos na próxima semana, né? Então, não adianta ser aquele paciente que nunca vai recuperar, porque daí a gente não sabe quando é que vai precisar parar. Cada doador pode doar a cada 48 horas, mas a gente costuma usar um doador por vez, assim. Espera bastante para doar de novo. Mas, assim, você refaz seus neutrófilos rapidinhos. E a infusão deve ocorrer em até 24 horas, mas idealmente até 8 horas. E um pouquinho dos hemoderivados, só para vocês terem uma noção de como é que é. Começando pela albumina. Então, a albumina é um colóide natural. É um produto industrializado que foi desenvolvido nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. É um dos benefícios, infelizmente, que a gente teve da guerra, assim, mas pelo menos a medicina se desenvolveu, mas com todos os seus perrengues. E é produzida a partir de grandes quantidades de plasma submetidas ao fracionamento. Então, vira um frasquinho de albumina. Caríssimo. Tem indicações específicas, por exemplo, reposição em paracenteses maiores do que 5 litros. Também pode ser utilizado no lugar do plasma, nas plasmaféreses terapêuticas. Pacientes com síndrome hepatorrenal, paciente com peritonite bacteriana espontânea, pós-transplante hepático. Para pacientes com choque séptico e queimaduras também tem seu uso.
E também, em situações específicas, pacientes críticos com edema refratário que não apresentam resposta a diuréticos. As globulinas são anticorpos, né? É uma alta concentração de imunoglobulinas, anticorpos. São produzidas a partir do plasma de pelo menos 1000 doadores, e o que é interessante da imunoglobulina é que ela é... Cada frasquinho, você não sabe quais anticorpos que tem lá, porque são 1000 doadores, que têm anticorpos contra múltiplos agentes infecciosos, e cada frasquinho é diferente um do outro, e você não consegue dosar, você está dando imunoglobulinas inespecíficas para o teu paciente, né? Defesa de contra vários agentes infecciosos. Essa defesa não dura muito. A imunoglobulina é utilizada para quem tem deficiência de imunodeficiência primária ou secundária, né? Mas também é utilizada para imunomodulação, porque o que faz? Em pacientes com púrpura trombocitopênica idiopática, que é rico em anticorpos já no nosso no plasma, síndrome de Guillain-Barré, que também tem um monte de anticorpos no plasma, a gente são doenças autoimunes, né? A gente dá a imunoglobulina para saturar esses receptores desses anticorpos, só que são receptores que não fazem mal contra a plaqueta ou não fazem mal contra o sistema neurológico. Então, eles ocupam esses sítios, enquanto isso, a gente vai tendo tempo de eliminar esses anticorpos com corticoides ou com outros imunossupressores. Então, ela serve também com essa função de imunomodulação. Tem diversas indicações, o SUS cobre em várias delas, é bem legal, porque também é um remédio caríssimo. E os concentrados de fatores de coagulação, a gente tem o fator 8, o recombinante, que é fator 8 junto com o fator de von Willebrand, servem para quem tem hemofilia A e ou deficiência do fator de von Willebrand. A pessoa é muito azarada se tiver as duas coisas, mas geralmente ela só tem uma. Ou hemofilia ou deficiência do fator de von Willebrand. Você repõe, diminui muito o risco. Quem tinha hemofilia nos anos 80 e está vivo até hoje, com certeza tem pelo menos HIV, ou HIV e hepatite, alguma hepatite, ou pelo menos hepatite B, sabe? Então, assim, a transfusão naquela época era muito precária. Então, esses pacientes tinham muito risco de pegar alguma infecção, e hoje eles lutam com isso. Hoje, quem nasce com hemofilia tem praticamente uma vida normal, consegue fazer o fator, inclusive em casa. As crianças se aplicam, para vocês terem ideia. Com 10 aninhos, assim, eles já aprendem a pegar o acesso neles mesmos e fazer reposição de fator em casa. Existe também o fator 9 recombinante para quem tem hemofilia B, o complexo protrombínico para quem tem outros tipos de deficiências de fatores congênitas, fator 2, 7, 9 e 10, é o que tem no complexo protrombínico, o fator 7 ativado e o hemocompletan, que é o fibrinogênio, é um concentrado de fibrinogênio. Então, todos esses já têm industrializado, todos muito caros, o SUS cobre também eles todos para quem tem deficiências congênitas, tá? Para quem tem deficiências adquiridas, não cobre. Todos esses pacientes que têm essas deficiências, eles têm que ser cadastrados no EMEPAR. E é isso. A aula de hoje que eu queria trazer para vocês. Tem alguma dúvida, alguma coisa que queiram comentar? Pode ser pelo chat aqui ou pelo áudio mesmo. Uma aula assim bem mais básica mesmo para vocês terem um conhecimento a mais na hora que vocês forem precisar, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me mandar também por e-mail, tá? Porque eu sei que isso não é um assunto que é muito aprendido na faculdade, mas eu prometo para vocês vão usar muito isso. Eu tenho um link que eu até quero passar para vocês aqui, deixa eu achar ele. Eu sei que vocês ainda estão no 6º, no 7º período, aí dá um pouco de preguiça de ter isso daqui guardado no celular. Mas acreditem que para o futuro de vocês vai ser... Deixa eu ver de que ano que é isso aqui. Não, tem um novo. Quando vocês estiverem lá para prescrever para o paciente de vocês, vocês vão querer também ter isso daqui guardado no bolso.
Eu vou mandar aqui para vocês. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Professora, só um comentário. Surgiu uma pergunta agora ali no chat. Tô vendo, eu ia ver ela agora. No caso de um paciente com infecção, queria fazer cirurgia. Quando seria necessário fazer a reposição? Assim, pacientes que têm infecção, né? Você vai ver, depende do que ele está precisando. Por exemplo, se ele tiver um hemograma com 8 de hemoglobina, tiver 100 mil plaquetas e tiver o RNI e o TTPA normal, você não vai precisar repor nada. Mas se ele tiver, por exemplo, uma plaqueta daí um pouco mais baixa, abaixo de 50 mil, aí você vai precisar transfundir. Como o corte para infecção é 20 mil, só que para várias cirurgias de 50 mil, você sempre vai utilizar o mais alto. Então, independente dele ter ou não infecção, você vai estar usando os 50 mil, tá? Não é esse ainda aqui. Eu não sei se era isso que você queria perguntar ou era a reposição de alguma outra substância. Tipo, fator de coagulação específico. Deixa eu ver se é esse aqui. O Ângelo mandou. Porque não é muito esse. Ele é um de capa azul. Esse mesmo. Então, o Ângelo mandou aqui. Guardem esse link aí para vocês terem no celular, já baixem. Aqui tem todas as doses, como prescrever, tá? O que eu recebo hoje? Não tem problema, eu faço um sobreaviso de hematologia em alguns hospitais, né? E às vezes eu pego uns pacientes uns médicos que são recém-formados e foram fazer plantão. Todo mundo vai se formar e vai fazer plantão, isso é normal. Porém, às vezes eu recebo umas ligações assim, quanto de plaqueta eu tenho que transfundir? Qual que é a dose? Tipo, isso tem no Google, cara. Você pode procurar em qualquer lugar, assim. Eu sempre respondo porque eu fico com pena da pessoa que tá lá, né? Às vezes numa emergência desesperado, daí eu falo, né, pergunto quanto tem de peso e daí mando a resposta. Mas realmente, para vocês não precisarem passar por isso, podem ter esse daí que vai ter todas as doses e como transfundir, todas as indicações de transfusões também, tá? Então, podem usar isso para a vida de vocês aí, tá bom? Acho que era isso, pessoal. Agradeço, então, a professora Lenisa pela aula, pela disponibilidade. E obrigado a todos que assistiram a aula também. Até mais, gente. Tchau.